Agora a gente muda de assunto, a gente vai para o STF. STF e Jair Bolsonaro, isso porque acaba o prazo para entrega da defesa à denúncia da PGR. Acabou nessa quinta os prazos dos advogados de Bolsonaro para apresentarem essa defesa prévia contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República naquele caso do suposto golpe, da suposta tentativa do golpe ali no 8 de janeiro. Após diversos pedidos para ampliar o prazo de entrega dessa defesa prévia, a defesa de Jair Bolsonaro tem que entregar hoje, apresentar os seus argumentos ao STF. Pesam contra ele acusações de ter cometido os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça ao patrimônio da União e concurso material. Acaba, então, o prazo nessa quinta-feira. O período de 15 dias para a defesa começou a contar depois que eles foram, então, intimados a partir da denúncia da PGR. Ao todo, 34 pessoas são alvos dessa denúncia. Elas foram oferecidas em diferentes peças acusatórias para otimizar o andamento processual. O prazo começou a valer a partir da intimação de cada denunciado, ou seja, aqui a gente tem a lista da data de quando cada um deles tem que entregar o prazo, limite para entregar os argumentos aí da sua defesa. Vale lembrar que além da delação do prazo, de aumentar o prazo para a entrega da defesa, a defesa de Jair Bolsonaro também pediu o afastamento de 2 ministros, na verdade 3, de 3 ministros da primeira turma que estarão julgando esse caso específico. Primeiramente, lá atrás, a defesa pediu o afastamento de Alexandre de Moraes, que é vinculado, diretamente relacionado a esse caso do golpe, até porque, de acordo com as investigações da Polícia Federal, havia um suposto golpe para tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, a defesa pediu aí o afastamento de Alexandre de Moraes, que seria um dos interessados diretos nesse caso. Pediu também o afastamento de Flávio Dino e de Fachin, desses outros 2 ministros que participam da primeira turma. Mas o Supremo Tribunal Federal negou esse pedido. O presidente da Casa, ministro Luiz Roberto Barroso, negou esse pedido. Jair Bolsonaro vai ser julgado, sim, pela primeira turma. E isso não foi aleatório, não é de fontes da cabeça de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, não, viu? Causas penais são julgadas, sim, na primeira turma. Infelizmente, por uma má sorte do ex-presidente Jair Bolsonaro, não há, na primeira turma, nenhum ministro em que ele tenha indicado. Todos os outros estão na segunda turma. A defesa de Jair Bolsonaro chegou a pedir que esse caso seja julgado no plenário da Casa, com a composição dos 11 ministros, o que facilitaria um pouco aí a discussão sobre o assunto, mas o pedido foi negado e deve então ser julgado na primeira turma mesmo. A gente tem a arte, pessoal. Vou mostrar para vocês, então, agora os próximos passos dessa denúncia dentro do Supremo Tribunal Federal. A PGR entregou a denúncia, então agora a análise do relator. Essa análise feita, então, pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, não tem prazo para que ele entregue essa análise, mas lembrando um ponto importante, que eles querem julgar essa ação ainda neste ano, de preferência no primeiro semestre ainda deste ano, por conta das eleições de 2026. Bolsonaro já está inelegível, mas isso dificultaria ainda mais uma possibilidade de que ele venha a ser candidato às eleições de 2026, ou isso pode, inclusive, desestabilizar uma chapa ou os parlamentares de direita aliados de Jair Bolsonaro. Então, análise do relator. Depois vem a análise da primeira turma, que tem esses ministros que eu contei para vocês. Depois da análise da primeira turma, a primeira turma vai definir se aceita ou não essa denúncia. Os denunciados se tornam réus e, a partir daí, aí sim, inicia um processo criminal. Aí sim eles se tornam réus, iniciam um processo criminal, iniciam um julgamento de fato. Então tem muita água para correr ainda. Mas, como eu disse para vocês, há sim uma pressa do STF para julgar esse caso ainda neste ano. Bom, falando sobre Jair